Aula de Ciências hoje do sexto ano, nós vamos fazer um conceito sobre cadeia alimentar, né? Esse conteúdo vai estar no capítulo 6 da apostila, na página 18 e 19. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos no número 13, questão 1 a questão 5 apenas, ok? Vamos lá, gente. O que a gente precisa entender, né, sobre cadeia alimentar? Primeira coisa que a gente precisa entender de cadeia alimentar é que cadeia alimentar ela está dentro do estudo da ecologia. Então, quando a gente estuda ecologia, na verdade, a gente está vendo todos esses conceitos que vão compor a interação dos seres vivos, né? Só que aí quando a gente separa cadeia alimentar, quando a gente procura falar de cadeia alimentar isoladamente, fica um pouco mais fácil da gente compreender como funciona e qual a importância dessa cadeia para a sobrevivência dos seres vivos, né? A gente sabe que não existe hoje nenhum ser vivo no planeta que não participe de uma cadeia alimentar. Todos os seres vivos encontrados hoje no planeta Terra vão compor uma cadeia alimentar, tá? Todos eles vão necessitar produzir energia ou consumir energia para poder sobreviver. E aí, assim, a gente pode afirmar que eles são dependentes, que eles participam, que eles ajudam a manter e produzir essa energia que nós temos dentro da cadeia alimentar. Então hoje a gente ainda não vai aprender a montar uma cadeia alimentar. Hoje a gente vai aprender os conceitos, vai tentar entender para que serve, como funciona uma cadeia alimentar dentro da ecologia. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é cadeia alimentar. Cadeia alimentar nada mais é do que um ciclo de energia. Ou seja, é onde nós temos determinado número de seres vivos, dos quais vão produzir, transmitir e passar para o próximo nível da cadeia essa energia. O que eu quero dizer com o próximo nível da cadeia? Vamos dizer que eu tenho uma cadeia alimentar onde eu encontre 4 seres vivos. Quando eu digo 4 seres vivos, são 4 espécies, né? E aí, se eu tenho o primeiro ser vivo, ele é o primeiro nível dessa cadeia. O segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro e o quarto. E aí a gente vai produzir energia, né? E vai passar essa energia adiante. Então lá, o primeiro nível da cadeia alimentar vai produzir a energia. E aí quando eu digo produzir a energia, é porque eles são os seres produtores. Então, aquele primeiro nível da cadeia alimentar são compostos sempre por seres produtores. E aí eu falei que eles produzem energia. Vamos parar para pensar quais são os seres vivos que têm capacidade de produzir sua própria energia, ou seja, de produzir o seu próprio alimento. Os seres autotróficos, os seres que fazem fotossíntese ou quimiossíntese. Então, quais são esses seres? São os vegetais, né? Ou as cianobactérias, mas aqui no caso a gente vai falar mais de vegetais. Então a gente pode partir do princípio que o primeiro nível da cadeia alimentar, ou seja, os seres produtores, são os vegetais. E por serem produtores, eles são denominados de seres produtores, ok? E aí eles vão produzir a sua própria energia e vão transmitir para o segundo nível da cadeia alimentar, para o nível acima, para o nível superior da cadeia alimentar. Mas professor, como é que eles transmitem isso? Eles simplesmente pegam e doam? Não. A gente não está falando de cadeia alimentar. Então, o nível de cima vai se alimentar do nível inferior. Ou seja, o segundo nível da cadeia alimentar vai se alimentar do nível dos produtores. Ou seja, se ele se alimenta, ele consome. Então, a gente diz que esse segundo nível, o nível que está acima da cadeia dos produtores, ali do nível dos produtores, são os seres consumidores. Beleza? Então, vamos lá. Então, quando os produtores produzem essa energia, os consumidores se alimentam deles e acabam ingerindo o quê?
recursos para produzir sua própria energia através da ingestão desse alimento. Então nós podemos nos considerar seres consumidores dentro da cadeia alimentar, porque a gente consome esses produtores, ok? E aí não vamos detalhar muito essa questão hoje, porque hoje eu quero mais que vocês entendam o funcionamento da cadeia alimentar. E aí eu disse que a cadeia alimentar é um fluxo, é um ciclo de energia dentre os seus componentes, né? Dentro dos seus níveis. E aí, gente, quando eu digo que é um fluxo, que é um ciclo, né? A palavra ciclo já determina que isso é fechado, né? Então, quando eu digo que eu estou passando energia para os outros níveis da cadeia alimentar, eu estou dizendo que essa energia também vai ser consumida. Vocês concordam que nós, por exemplo, ao consumir, por exemplo, uma banana, a gente não vai utilizar a energia daquela banana para poder manter o nosso organismo, para manter as atividades vitais do nosso organismo? Então a gente vai consumir energia. E aí vocês concordam que essa energia, ao passar para outro nível, ela já vai em menor quantidade, porque eu consumi uma parte dessa energia? Vamos imaginar, uma bananeira produz o seu próprio alimento, produz sua própria energia porque é um vegetal, e aí vem, por exemplo, um mico e se alimenta dessa banana. Esse mico vai consumir toda a energia que essa banana produziu? Não, porque essa bananeira ela teve que gastar um pouco dessa energia para manter o seu organismo. O mico vai usar toda a energia da banana? Não. E aí, se vier, por exemplo, uma onça e comer esse mico, predar esse mico, essa onça vai consumir toda a energia que o mico produziu através da banana? Também não, porque esse mico ele teve que consumir uma parte dessa energia para manter o seu organismo. E aí vai. Então, é muito importante a gente entender que quando a gente fala que a cadeia alimentar é um ciclo fechado, a gente está falando em relação à matéria e não à energia. Então a cadeia alimentar é um ciclo fechado em relação à matéria, porém ela é aberta em relação à energia. E o que eu quero dizer aberta em relação à energia? Que essa energia se perde uma parte. Ela se perde porque nós seres vivos, temos que consumir essa energia para manter o nosso corpo, né? E também porque uma parte dessa energia acaba se perdendo por si só para a atmosfera. E aí, gente, quando eu digo que essa cadeia alimentar ela é um ciclo fechado em relação à matéria, é porque essa matéria não se perde. Mas, professor, como que não se perde? Se uma onça comeu um mico, se perdeu a matéria. Não se perdeu. Esse mico ele vai ser digerido, uma parte vai se tornar parte integrada do organismo que o predou, e esse restante vai ser eliminado na forma de fezes. E ao ser eliminado na forma de fezes, e até mesmo se o seu predador máximo, né, vier a falecer, essa matéria que vai apodrecer ali no solo, ela é decomposta pelo último nível da cadeia alimentar, os seres decompositores, que são fungos e bactérias, que vão repor essa matéria orgânica para a natureza, para que essa matéria orgânica seja utilizada novamente pelos produtores, pelos vegetais, e tudo se reinicie, ok? E a energia, professor? Quem repõe? Porque não é possível que não acabe. Vamos pensar, quem é o maior, digamos, o maior doador de energia para o nosso planeta? É o Sol. E o que os vegetais necessitam, além de matéria orgânica, para produzir o seu próprio alimento, para produzir energia? De luz solar. Então, o ciclo da matéria ele é renovável, né? Porque os seres decompositores devolvem essa matéria orgânica ao solo. E, por outro lado, a energia que se perde é reposta pela energia luminosa do Sol. Ok, gente? Então, para finalizar, eu disse o tempo todo níveis da cadeia alimentar. Esses níveis são denominados de níveis tróficos, beleza? A gente vai dar continuidade, não precisa ficar desesperado, a gente já vai falar muito de cadeia alimentar, ok? Gente, sabendo tudo isso, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 1 relacionado ao capítulo 6. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem a aula de hoje,
tá? E descrevam o que é uma cadeia alimentar. Só com as informações que foram passadas na aula de hoje. Não precisa pegar a apostila e querer dar mais informação que a gente ainda não viu. Só com as informações que foram vistas na aula de hoje. Se a matéria ela é reposta, se a energia ela é reposta, qual é a importância da cadeia alimentar, como que a cadeia alimentar ela vai funcionar nesse fluxo de matéria e energia, ok? Simplesmente isso. Ali 5 linhazinhas no máximo dá para vocês fazerem isso, bem simples, ok, gente? Então, muito obrigado, até a próxima.